aproveitando esse tempo da paz, eu quero ministrar, com a ajuda do Espírito Santo, a necessidade que nós precisamos de desacelerar o nosso ritmo. Quem aqui pode dizer assim, eu sou uma pessoa muito acelerada, muito apressada, tudo que eu quero para agora, né? Eu não quero para amanhã, eu quero para hoje. Eu corro atrás, eu vou, fico acelerado, me canso atrás das coisas, porque nós sabemos, irmãos, que a vontade de Deus é que todos nós tenhamos uma vida saudável, né? Você acredita nisso? Uma vida saudável. Em todas as áreas da nossa vida, Deus quer que você tenha uma vida saudável. Eu acredito muito nisso, porque a ausência de problema não quer dizer que eu não tenho paz. A ausência de problema não quer dizer que eu estou bem. Não, mesmo com os problemas da vida, as coisas do dia a dia, nós temos, sim, condições, através da ajuda com o Espírito Santo, ter paz. Paz para quê? Para ter momento a sós com o Senhor. Paz para acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Paz para, quando olhar para os problemas da vida, olhar e entender que estamos crescendo na fé. Cada problema que você tem, cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. E eu acredito assim. E quando vejo algo acontecendo na minha vida, eu falo, Senhor, obrigada, porque mais uma etapa da minha vida que precisa crescer. É mais uma necessidade que eu tenho. Mas, quando nós estamos acelerados naquele pique do dia a dia, nós não paramos para perceber, não paramos para observar o que Deus tem falado conosco. Você acredita que Deus tem falado com você? Você acredita que Deus continua falando com o seu povo? Ele continua falando. Deus não mudou, Ele é o mesmo. E, quando eu vejo um cristão estressado, eu vejo e assisto assim um cristão agoniado, ele está correndo, ele está agitado, preocupado com todas as coisas que estão ao redor dele. Então, nessa hora, em razão disso, ele não consegue desfrutar do descanso que vem do Senhor. Quando nós estamos naquela correria do dia a dia, nós não paramos e não desfrutamos do que Deus tem para nós. E nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o descansar, desacelerar e descansar no Senhor. Porque eu creio que só assim nós conseguiremos alcançar a paz que todos nós almejamos. A paz que o mundo não conhece, aquela paz que você pode estar no meio de um furacão, mas o seu interior está em paz. E isso é algo tão importante na vida de uma pessoa, se quando nós não encontramos esta paz, nós ficamos agitados, ficamos questionando ao Senhor e ficamos além do nosso limite na preocupação. Mas quando você se encontra nessa presença do Senhor, você consegue, então, alcançar esta paz. E uma coisa que eu tenho observado, o que tem tirado muita paz, o que tem agitado a vida de um ser humano, é o mundo digital. Você vê que tudo é para agora, tudo é rápido, você mete o dedo lá, né? Você consegue tudo rapidamente. Você vai lá nos Estados Unidos, fala com o seu amigo, você fala com alguém, porque é muito rápido. É só você botar no WhatsApp, botar lá, oi, minha amada, tudo bem? E ela recebe lá e fala com você. E as coisas, você quer fazer uma compra online, bota lá o dedo, bota o seu cartão, tum, você já conseguiu comprar, daqui uns 3, 4 dias chega na sua casa a encomenda. As coisas estão nos levando à agilidade, à pressa. Então, isso está deixando o povo mal acostumado. Eu sempre digo que o mundo digital está botando o povo mal acostumado, porque é tudo muito rápido. E nós, às vezes, levamos isso para a nossa vida espiritual, achando que também tudo é muito rápido. Mas não é assim, né? Nós sabemos que, para conseguir uma vida de paz com o Senhor, exige sacrifício, exige busca, exige aquele momento de a sós com o Senhor. E, às vezes, nós estamos nessa correria tão grande que nem mesmo percebemos. Quem percebe é quem?
os de fora, não é isso? Os de dentro, você que está naquela correria, você não percebe que você precisa parar. Você já está no controle ali, vai para lá, vem para cá, está no automático, você vai, você volta, aquela correria, você não para, você não percebe. Sabia que nós não percebemos que nós estamos acelerados? Porque já é um costume nosso. Já estamos acostumados de ir para lá e para cá, faz uma coisa no trabalho, eu vou lá, faço outro, vai para lá. E quando você percebe, chegou o horário, já 7, 8, 9, 10 horas da noite, você vai para casa, não consegue dormir, está cansado, né? Está estressado, não dorme bem. No dia seguinte, tudo de novo, você não tem aquele momento de parar. E isso é importante para nós. Sabe por quê? Porque Deus deixou registrado para nós, lá no Antigo Testamento, uma passagem que nos leva a refletir sobre isso. Mesmo sendo um homem de Deus, naquele momento ele não percebeu que ele estava tão acelerado, que ele estava prejudicando a sua própria família. Isso você pode encontrar comigo lá em Êxodo 18, versículo 18, 14 até o 18, mas eu vou falar rapidamente sobre essa história. Moisés, todos nós conhecemos Moisés é conhecido nosso, né? E Moisés foi um homem chamado por Deus para tirar o povo do Egito. E ali ele teve aqueles momentos de estresse com o faraó. Então, e depois foi aquela coisa no Mar Vermelho. Então, ele foi todo aquele tempo estressante para ele. E quando ele chegou no deserto, ele pegou sua família, sua mulher e seus 2 filhos e levou para casa do seu sogro Jetro. E ele continuou no deserto com o povo. E eram muitas pessoas. E chegou um momento que aquele povo queria ajuda com seus problemas e eles começavam a ir para Moisés. E o seu sogro, quando resolveu levar, então, a sua filha e seus 2 netos de volta para a presença do seu esposo. Eu disse pela manhã que Moisés ficou tão envolvido ali no deserto com as coisas que ele deixou a família para trás, botou a família na casa do sogro e ficou sem a família. E foi cuidar da família de outras pessoas, esqueceu a dele lá. Aí o sogro viu aquilo, não, vocês têm que ficar com o seu marido, com seu pai, vamos embora. E levou de volta a sua esposa Zípora para o seu marido. E chegando lá, Moisés recebeu o sogro muito feliz, beijaram-se, abraçaram-se, e então foram para a tenda. Chegando na tenda, essa é a história toda antes desse versículo que nós vamos ler. Chegou na tenda, Moisés começou a contar para o seu sogro Jetro tudo o que tinha acontecido com ele, as maravilhas que Deus fez. Que Deus tinha usado ele lá no faraó, que Deus abriu o Mar Vermelho, o que Deus fez com os soldados, ficaram todos afogados lá na onda do mar. Então, ele começou a contar aquilo para Jetro. Jetro ficou feliz e os 2 decidiram fazer, então, o quê? Oferecer sacrifício ao Senhor em gratidão, tudo aquilo que Deus fez na vida de Moisés. E quando chega aqui, Jetro ficou lá naquela noite, na casa, na tenda de Moisés. E quando chegou no dia seguinte, no capítulo 14, registra assim: quando o seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde. Moisés, então, lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos da lei de Deus. Tudo bem, parecia uma coisa boa, e era uma coisa boa, mas respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho.
Aqui, queridos, eu tirei 2 ensinamentos para a minha vida diária. 2 ensinamentos que nos ajudam nesse momento de agitação, como estamos acelerados no dia a dia com as coisas da vida, com as preocupações da vida, preocupações com família, com trabalho, preocupações de buscar mais, querer mais, e nessa coisa toda frenética, nós ficamos realmente esquecendo de uma coisa mais importante que nós temos, que é a nossa família. Depois de Deus, é a nossa família. Então, nós devemos cuidar bem da nossa família. E, naquele momento, Moisés deixou para trás a sua família. E ele não estava nem percebendo o que estava acontecendo. Mas, nesses 2 ensinamentos que eu tiro aqui, queridos, e eu quero passar para vocês, primeiro ensinamento que eu percebi aqui é o desacelerar o seu ritmo para que você possa ouvir. Moisés, apesar de ser um homem temente a Deus, apesar de ser um homem que Deus usava tremendamente, em toda a sua caminhada, Deus usando Moisés de autoridade, mesmo assim, ele aceitou o conselho do seu sogro Jetro e fez tudo o que ele sugeriu. Eu aprendo aqui que, nesta hora que nós estamos envolvidos com tantas coisas na vida, nós devemos parar para ouvir. Ouvir a Deus e ouvir também pessoas. Quando você vem à casa do Senhor, como nessa noite, você está ouvindo. Amém, igreja? Ouvindo os conselhos de Deus para a sua vida. Você está aqui sentado, ouvindo o que Deus está falando com você. E eu creio que cada mensagem que nós ouvimos, Deus fala conosco. Porque seria vão vir à casa do Senhor somente sentar e ficar prostrado, sentar. Não, a gente vem para adorar e para ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado conosco neste lugar. Deus tem se revelado para cada um de nós neste lugar. Então, desacelerar para ouvir o que Deus está falando conosco. E Moisés ouviu. E segunda coisa que eu aprendo, que Moisés, além de ouvir, ele obedeceu. Não basta somente ouvir, precisamos obedecer. Moisés era um homem que, face a face, Deus se revelava para Moisés. Você, quando lê lá, você conhece toda a história de Moisés. E mesmo assim, Deus não revelou para Moisés. O que ele estava fazendo não era bom. Ele não revelou para Moisés o que ele estava fazendo, o povo ficaria esgotado. E estava sendo pesado demais para ele e para o povo. Então, precisou de alguém de fora vir falar, vem cá, o que você está fazendo não está sendo bom. E ele obedeceu. Obedeceu e eu falei, Senhor, por que então que Moisés precisou de um seu sogro vir distante para mostrar para ele o que ele estava fazendo? Porque a correria, essa agitação que nós vivemos no dia a dia, porque o mundo é uma agitação. Nós vivemos nesse furacão do dia a dia. E nesse envolvimento todo, nós não ouvimos a voz de Deus e não ouvimos as pessoas falar conosco. Porque hoje em dia, que nós mais estamos assistindo, são pessoas que não querem ouvir conselhos. Sabe o que eles dizem? O mundo, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas a Bíblia também diz que no meio da multidão de conselheiros há vitória. E nós, como filhos de Deus, precisamos sim. Precisamos ouvir, porque nós estamos naquela correria e não paramos e não percebemos quando nós estamos correndo. Você, marido, naquela correria, tua esposa chega, querido, você está agitado, está estressado. Ih, deixa para lá, mulher. Não se envolve nisso, não. Isso é coisa de homem. Isso é coisa minha. E você continua naquela sua vida acelerada. Não ouviu o que sua esposa falou. Da mesma forma,
O marido fala, esposa, você está nervosa, você está irritada, o que está acontecendo? Ih, marido, se mexe nisso não, isso é coisa minha com as crianças, é coisa minha do dia a dia. Não pare, não ouve o que o marido está falando. Querida, vamos orar. Querida, se aquieta, não fique nervosa, não fique agitada, porque nós somos seres humanos levados à agitação e levados a não deixar que os conselhos cheguem até nós. E aqui eu percebo que este homem de Deus, ele ouviu o conselho do seu sogro. E tudo que ele fez, ele botou em prática, ele foi muito bem sucedido. Você pode ler na sua casa o restante dessa história, você vai ver como Moisés foi abençoado com o que o seu sogro foi levado lá para mostrar para ele o que ele precisava fazer. Ele levou uma outra estratégia para que Moisés pudesse, então, ter com aquele povo, praticar com aquele povo, porque nós estamos envolvidos e ficamos sem estratégia. Achamos que aquilo ali não tem jeito, é desse jeito mesmo, mas Deus usa até pessoas para não abrir a nossa mente. É verdade. A gente vem ao culto, ouve a palavra e fala, é verdade, Senhor. Que estratégia que tu está me dando agora? Eu não é, querido? Quando você está lendo a Bíblia, em casa, lá no seu secreto, Deus revela para você ali estratégia para você criar no seu dia a dia. Isso quando você para e você pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar, e Deus mostra para você a estratégia que você precisa para fazer que o seu dia a dia seja mais suave, mais tranquilo, mais em paz. Porque se não buscarmos isso, nós não teremos paz, ficaremos agitados com o nosso dia a dia. Nós queremos tudo para agora, mas eu aprendo também que a Bíblia Sagrada me revela que quando Deus formou o céu, terra e mar, Deus não fez assim como nós estamos acostumados a fazer, colocar o dedinho lá e as coisas acontecerem. Não. Passaram-se 7 dias. Deus fez toda a terra, o céu, o mar, os animais, o homem, a mulher. Ele fez uma coisa de cada vez. No 7º dia, ele descansou. O próprio Deus, que é Deus, descansou, queridos. Ele fez tudo o que tinha que fazer, mas no 7º dia, ele descansou. E eu vejo que o nosso dia a dia precisa também de descanso. Descanso para que possamos alcançar a paz. No meio da agitação, nós não encontramos a paz. Encontramos a paz no meio da quietação, no meio do sossego, no meio da tranquilidade. Ali a gente tem condições de encontrar a paz que o Senhor tem para nós. E Jesus, como vocês sabem bem, ficou 3 anos aqui na Terra pregando o Evangelho para toda a humanidade. Queria mudar a humanidade em 3 anos, ele veio para isso. E naquela caminhada do Senhor Jesus, ele também teve o tempo dele a sós com Deus e o tempo a sós também com os seus discípulos. Quando eu estou acelerada, o melhor remédio é parar, ficar a sós com Deus e conversar com Deus. O que está acontecendo? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou tão nervoso? Por que eu estou tão agitado? O que está acontecendo comigo? O que tu quer falar comigo? E nessa hora Deus se revela. Você pode abrir sua Bíblia em Marcos, que você vai ler comigo, que Deus também, Jesus, também tinha aqueles momentos que ele se sentia agitado, cansado. Jesus também se cansou. Jesus também ficou preocupado com as coisas, mas dizem em Marcos 6,30, que ele falou assim para os seus discípulos, e nessa noite, que fique registrado esse versículo no teu coração, para a sua semana, para os seus dias. Você que está querendo encontrar a paz, buscando esta paz, Jesus fala para você nessa noite, vamos sozinhos ali, até um lugar tranquilo, para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha, que eles não tinham tempo para nem comer. Então, saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Jesus fala para nós nesta noite, vamos sozinhos a um lugar tranquilo para ficarmos sozinhos. Olha para o seu irmão e fala assim para ele nessa noite, assim, ó, Jesus quer ficar sozinho com você. Ele quer falar com você, ele quer conversar com você.
Porque o dia a dia, o trabalho, a família, a casa, os afazeres, nos levam a um distanciamento desse a sós com Deus. E Jesus fala para nós nessa noite, vamos sozinhos a um lugar tranquilo. Oh, glória! Ainda há esperança para se encontrar tranquilidade. Ainda há esperança para se encontrar paz. Quem anda correndo na vida desesperado, acha que não tem esperança, há esperança. Jesus ainda está dizendo para os homens, vamos sozinhos a um lugar tranquilo para descansar um pouco. Como se encontrar agitado, correndo, você está preocupado com as coisas, lembre-se, Jesus está falando para você, filho, vamos ficar sozinhos, vamos conversar um pouco. Porque esse Jesus, esse Deus, Ele nos ama tanto que o prazer dEle é ver o bem-estar dos seus filhos. Um pai, ele quer o melhor para os seus filhos. O pai, ele faz de tudo para ver o seu filho bem. É a mesma forma é o nosso Deus, nós somos filhos de Deus. E o prazer dEle é ver você em paz, em tranquilidade, na agitação diária da vida, mas quando você está naquela agitação, você dá uma desligada e fala, não, eu vou para um lugar seguro agora, vou para um lugar tranquilo. Se você está sofrendo de algum problema, acha que não tem jeito, aquela sua causa, você acha que para o seu futuro, você olha para o seu futuro, não vê uma luz no final do túnel, você está tão preocupado, Deus está falando para você, vamos para um lugar tranquilo, que eu quero mostrar para você o que eu estou fazendo e vou fazer na sua vida. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo, dando tranquilidade, curando pessoas, libertando pessoas. Jesus ficou 3 anos caminhando, não tinha uma cama para deitar, não tinha onde repousar a sua cabeça. E Jesus, mesmo assim, Ele continuava com aquele povo e falava do amor do Pai. E quando Ele via que os seus discípulos estavam cansados, os seus discípulos também ficavam de lá para cá, no meio do deserto, cansados, Jesus falava, vem cá, filho, vamos descansar um pouco. Que Jesus percebia que os discípulos estavam cansados. Da mesma forma, ainda hoje, o Espírito Santo, através dessa presença santa que nós temos, Ele observa em nós também, nós estamos cansados, precisamos de um descanso, precisamos de um refúgio. E Jesus é esse refúgio para desacelerar o nosso ritmo. Não tem como desacelerar o nosso ritmo do dia a dia se não for debaixo desse refúgio que é a presença do Senhor. E nessa noite, Jesus quer reabastecer você. Ele quer fazer com que você tenha o seu tanque cheio, que você não fique vazio, que você não fique aquela pessoa que está andando naquele ritmo de acelerado. Deus não quer isso para você. Ele está te chamando nessa noite. Ele quer reabastecer você. Vocês já viram claro que já quem tem carro sabe, conhece bem como é que um carro, né, ele funciona. Eu não tenho muita experiência disso, aliás, nenhuma, mas a gente lê, estuda e aprende. E Jesus, a mesma forma como você reabastece o seu carro, o seu dia a dia, o seu carro sem o combustível não anda. Anda, querido, sem combustível o seu carro? Não anda. Se faz necessário colocar combustível no seu carro. Da mesma forma, fazendo uma comparação, você pode ver que quando você vai colocar o combustível no seu carro, a primeira coisa que você faz é o quê? O que você faz, primeira coisa, para botar o combustível no seu carro? Desligar o carro, não é isso? Você não pode colocar a gasolina, o seu combustível, você não pode colocar o seu carro ligado, tem que desligar o carro, não é verdade? Então, trazendo isso também para a nossa vida, eu vejo que devemos desligar o motor.
E nessa noite, quando eu li tudo isso aqui de um carro, trazendo para a nossa vida espiritual, de um motor, nós somos como um motor, precisamos de ser abastecido todos os dias, abastecido pelo Espírito Santo, ficarmos cheios do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, para que possamos, então, caminhar debaixo dessa direção do Senhor. E outra coisa, além de você colocar e abastecer o seu carro não pode andar vazio. Um carro vazio não tem como você, sem gás, sem gasolina, você não tem como andar no seu carro. E se você deixar ele na reserva, você vai ter prejuízo no seu carro. Esse prejuízo, você vai parar numa estrada que não tem posto de gasolina, você pode parar no meio de um trânsito agitado, acabou a gasolina. Então, quem tem carro aqui sabe muito bem que tem que andar com o carro não na reserva, mas com combustível. Da mesma forma, a nossa vida espiritual. Temos que andar abastecido. E quando a gente abastece a nossa vida espiritual, isso nos dá condições de ser cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós desaceleramos e nos aquietamos no Senhor. Quando nós buscamos em Deus, nos encher dele, nós, então, estamos preparados para ter esta paz que nós almejamos. Esta paz que nós precisamos para enfrentar o nosso dia a dia. Então, outra coisa que você precisa fazer no seu carro é também alinhar o seu carro. Um carro não pode andar sem alinhamento. Pode, querido? Não pode. Por quê? Porque você coloca o volante para um lado, ele vai para o outro, os pneus também ficam carecas, desgastam o pneu, e você vai ter prejuízo. Precisamos de alinhamento espiritual, queridos. Alinhamento espiritual é andar alinhados debaixo da vontade de Deus, alinhados no que Deus tem para nós, tirando de nós essa vida agitada e trazendo para nós o alinhamento espiritual. O que Ele tem para você, o que Ele tem para mim, o que Ele quer que eu faça, o que Ele tem que eu preciso fazer para desacelerar e ficar alinhado na vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se eu sei que essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então eu tenho que fazer tudo para conseguir estar alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus nessa noite para nós é desacelerar o ritmo. Desacelerar para ter condições de, no momento de agitação, ir para o lugar tranquilo, lugar de refúgio, e deixar Deus falar conosco. Porque o mundo que nós vivemos, cada dia que nós estamos vivendo, está nos distanciando da vontade de Deus. É tanta correria, tanta pressa, que hoje em dia não tem mais aquele hábito, os pais, de deitar e sentar na beira de uma cama, contar uma história para o seu filho. Eu lembro muito bem que antigamente, não meu pai também nunca fez isso, mas eu vejo em filmes e vejo pessoas contando que seus avós sentavam na cama, contavam história para eles dormirem, para o seu neto, para a sua neta, o seu pai também contava história, pegava o livro, e tem criança até hoje que pega, eu vejo meus netos lá, pega o livro, mãe, conta uma história para mim, aí ela senta e conta a história do livro para a criança, e ali ela vai adormecendo. E uma coisa interessante, que uma pessoa que está agitada, ela não tem nem condições de sentar para contar a história para o seu filho, que ele não tem paciência. Se ele for contar a história de Branca de Neve e os 7 anões, ele fala só de 4 anões, ou de 3. Os outros ele não fala, porque ele está com pressa, ele está agitado, ele tem que fazer outras coisas, não tem tempo de ficar sentado para compartilhar com o seu filho, não tem tempo para compartilhar com a sua esposa. A tendência dessa vida, desse ritmo de vida acelerado, é nos distanciarmos também da nossa família. E que nós queremos nessa noite é que você se chegue mais a Deus, se chegue mais à sua família, se chegue mais às coisas de Deus. Porque se você continuar nesta vida, nesse ritmo de vida acelerada,
você vai se distanciando cada dia mais da presença do Senhor. Você quer isso? Diga, não, eu não quero. Eu quero estar mais próximo ao Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, ouça o que o Espírito Santo está falando para você através da palavra. Vamos sozinhos até um lugar tranquilo e vamos descansar um pouco. E vocês sabem que o prazer de Deus é estar presente em comunhão com os seus filhos. E nós, como somos cristãos, somos filhos de Deus, não devemos buscar outra coisa a não ser isso, para sobreviver. Sobreviver nesse ritmo de vida traz doenças. A pressão sobe, o coração fica acelerado. Aí começa a acontecer sintomas de estresse emocional. A correria nos leva a ter esse estresse. Você já viu uma pessoa correndo? Eu conheço pessoa assim, é tão estressada que ela fica até com falta de ar, ela não consegue nem falar, tão estressada que ela é. Já é o ritmo dela, ela já acorda já estressada, já acorda naquele ritmo de ir para lá e ir para cá, e não para. Jesus está falando, para, vem cá, vamos ficar sozinhos, vamos ficar tranquilos, vamos conversar, para um pouco, não seja como Marta, correndo para todos os lados, para um pouco, venha, vamos conversar um pouco. Como Maria, que se sentou aos pés do Senhor Jesus, e ouvindo ensinamentos dele, ela desacelerou o seu ritmo para ouvir a voz de Deus. Mas as Martas da vida estão correndo atrás de propósitos que ela nem sabe que propósitos são esses, não tem direção. Mas Jesus está falando como falou para Maria, falou para Marta, 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 anda agitadas com tantas coisas, e uma coisa só lhe basta. Glória a Deus. E Maria buscou a melhor parte. E a melhor parte é o quê? É estar na presença do Senhor. Quando você estiver agitado no seu dia a dia, lembre-se disso. Jesus falando para você. Vamos sozinhos ali conversar um pouco? Vamos ficar um pouquinho sozinhos? Ouça essa voz do Espírito Santo falando no teu coração, no teu ouvido. Filho, vamos ficar sozinhos? Quando você chegar em casa à noite, agitado, toma seu banho, sua janta, vai deitar, deixa esse momento de tranquilidade para você ouvir um pouquinho a voz de Deus na sua oração, no seu devocional. Porque se nós não pararmos para isso, nós ficamos agitadíssimos no nosso dia a dia e ficamos agitados, nervosos, preocupados, e acabamos a noite tão agitados que acabamos a noite com problemas até dentro da nossa família, não temos paciência com filhos, paciência com a esposa, não temos paciência com o esposo. Aí a família toda é prejudicada. E o maior prazer que nós temos nessa vida é estar bem com a nossa família. É você viver bem com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, sentar à mesa, aquietar naquela mesa, parar com seus filhos na mesa, ali participar da ceia, café, o almoço, o jantar, seja o que for, e ali compartilhar o dia com seus filhos. É uma coisa muito boa você sentar e falar, filho, o que você fez hoje? À noite, chegar, vai jantar, vai fazer um lanche, o que você fez hoje? O que aconteceu na escola? Esse momento é um momento que traz refrigério para a família. É o filho vendo que o pai está preocupado com ele, o pai quer participar do dia dele. Querida, o que aconteceu hoje com você? O que você fez de bom hoje? E ali participar para o seu esposo o que você fez, a mulher também, querido, o que aconteceu no seu trabalho hoje? E ele poder participar, e se acontecer alguma coisa, ele fica, querida, aconteceu isso, vamos orar. Então, é um momento de parar, sabe? De fechar a porta e deixar tudo lá atrás e aproveitar a sua família. Desacelerar para aproveitar o que Deus tem de bom para nós. A correria nos leva para distanciamento das coisas boas de Deus. E uma coisa que eu quero que você quer também é estar bem
a aproveitar as coisas boas que Jesus tem para você. E é uma das melhores coisas que nós temos depois de Deus na nossa vida, é a nossa família. E quando você está acelerado, você não percebe isso. Você chega em casa tão agitado e nervoso que você nem percebe que você tem seus filhos ali precisando de você. Uma esposa querendo conversar com você e você não está percebendo porque a correria do dia a dia, o seu cansaço, o seu estresse, não deixa você perceber que ali é uma família que precisa de você. Uma família que quer ouvir a sua voz, quer ouvir seus conselhos. Uma família que quer, um filho que quer ouvir do seu pai: oi, querido, oi, meu filho. Isso é algo que nós não podemos perder. Muitas pessoas valorizam mais as pessoas do trabalho, valorizam mais os amigos do que a própria família. Mas nunca se esqueça, depois de Deus, o que você tem de tesouro é a sua família. Amém, igreja? Você está com sua família aí? Tá? Olha para ele agora. Vê que tesouro lindo que Deus te deu. Que coisa maravilhosa Deus deu para você. Uma esposa, um esposo, um filho, uma filha. E isso é tão precioso. Não perca isso na sua correria do dia a dia. Desacelere o seu ritmo e observe ao seu redor a sua família. Observe seus filhos, sua esposa, seu esposo. Observe aquelas pessoas que Deus deixou para compartilhar com você a vida. Quem vai compartilhar com você a vida? Seus amigos? Seu vizinho? Também não. É a nossa família que compartilha com a gente. Momento triste, momento de alegria, de tristeza, de choro, é a nossa família que está ali conosco. Então, devemos ser uma pessoa grata a Deus pela nossa família e zelar por ela. E desacelerar o nosso ritmo para poder ter uma família feliz, uma família bem-sucedida, uma família bem-aventurada. É isso que Deus quer para nós, como igreja. E as pessoas olhando para você, para a sua casa, veja, possa ver realmente, essa família é uma família de Deus. Esta família tem paz. Eles passam por tanta dificuldade na vida, mas olha, estão sorrindo, estão felizes, estão alegres, estão indo à igreja, voltam cantando, colocam um hino de louvor, começam a louvar. O que está acontecendo com esse povo? Que povo é esse, né? Tem um louvor, que povo é esse? É o povo que ama Deus, é o povo que está debaixo da direção de Deus, é um povo que está alinhado com a vontade de Deus, é um povo que está buscando chegar até o final para alcançar a promessa da vida eterna com o Senhor. É um povo que sabe que estamos aqui de passagem, mas que o nosso Deus está preparando uma morada para cada um de nós. É esse povo que está aqui na terra para fazer a diferença. Você, onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no meio dos seus conhecidos e parentes, você foi chamado para fazer a diferença. A diferença para revelar para esse povo que ainda há uma esperança, que ainda há condições, sim, de ter paz no meio desse mundo tão caótico, desse mundo de tantas guerras, preocupações, injustiças sociais, mas ainda há esperança, porque ainda ecoa esse pedido, esse chamado: vamos sozinhos até um lugar tranquilo. Ainda há este lugar. E eu quero viver nesse lugar. E eu não troco esse lugar por nada nesse mundo, porque este lugar me faz com que eu tenha condições de viver com a minha família, com o meu Deus, com a minha igreja, com meus irmãos, uma vida feliz e sadia. Então, nunca mude, nunca deixe ninguém tirar de você este lugar tranquilo. Não deixe a correria do dia a dia, não deixe o estresse, não deixe a vida emocional que você está ali naquela agitação tirar de você. Há condições de ouvir esta voz que diz para você: vamos ali no lugar tranquilo, que eu quero falar com você. E nessa noite, você está no lugar tranquilo, porque estamos todos reunidos aqui sabendo que Deus está presente, Deus está aqui.
Amém, igreja? Deus está aqui e Ele está chamando você nessa noite para falar com você. Então, eu não sei qual é o seu nessa noite, a sua necessidade. Eu não sei o que você está sentindo, o que você está passando, eu não sei o que vai dentro de você. Eu não sei qual é o seu pensamento, eu não sei nada disso, ninguém tem esse poder, mas esse Deus a quem nós estamos agora falando dele, ele tem esse poder de sondar o teu coração e ver o que você precisa. E você, nas suas orações agora, você vai falar para Deus, Deus, eu estou acelerado, eu quero parar um pouco, porque o meu corpo precisa de descanso, a minha alma precisa de refrigério, e isso só encontro na tua presença quando eu paro para ouvir o teu chamado para descansar e ir para um lugar tranquilo. Vamos orar, igreja? Se eu falar mais, sou eu falando, mas o Espírito Santo agora vai ministrar a você agora. Vamos ficar em pé.